Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, em que vamos refletir e meditar no livro de Gênesis, capítulo 29 e 30, e Mateus, capítulo 9, dos versículos de 1 a 17. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, santo, santo é o teu nome. Te louvamos e bendizemos em gratidão pela oportunidade de estarmos na tua presença, meditando na tua palavra, aprendendo mais de ti. Tira toda distração, ensina-nos, nos direciona, fala conosco. É assim que oramos, em nome de Jesus. Vamos para a leitura. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitado junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estava reunido todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. Eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela os guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo. E o abraçou e o beijou e trouxe para casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és o meu osso e a minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque és meu irmão, deveria, portanto, servir-me por nada? Dize-me qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos tenros, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu te dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E esse lhe parecia apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dai-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha.
E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é que me fizeste? Eu te servi por Raquel, porque me enganaste. E Labão disse: Não se deve fazer assim em nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril, e Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu outros também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: Agora desta vez o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: Agora eu louvarei ao Senhor, por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, ou eu morrerei. E se acendeu a ira em Jacó contra Raquel, e ele disse: Estou eu no lugar de Deus, que te reteve o fruto do útero? E ela disse: Eis aí minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, porque eu também possa te dar filho por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela, e Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou o seu nome Naftali. Vendo Lia que tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E ela chamou seu nome Gad. Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó, o segundo filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome Asser. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrógaras no campo e trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dai-me, rogo-te, as mandrógaras do teu filho. E ela lhe disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomará também as mandrógaras do meu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrógaras do teu filho. E Jacó veio ao campo à tarde. Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrógaras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o quinto filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei à minha serva o meu marido.
E ela chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente, gerou Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me notou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou seu nome de Zebulon. E depois ela gerou uma filha e chamou seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel. E Deus a ouviu e abriu seu útero. E ela concebeu e gerou um filho. E disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou seu nome José. E disse: O Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dai-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e me deixa ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão disse: Peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário e eu o darei. E ele disse: Tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo, porque era pouco que tinha antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda, e agora, quando deverei prover também para a minha casa? E ele disse: O que eu te darei? E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres estas coisas por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e os salpicados e o malhado entre as cabras, de tais serás o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão diz: Eis que posso ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algo branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó alimentava-lhe o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, de aveleira e de casteiro, e descansou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descansado diante dos rebanhos nos coxos e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber, para conceber-se quando viesse para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, davam crias listadas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para listados, e todos os marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos rebanhos nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não a colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente, possuiu muitos rebanhos e servas e camelos. Vamos agora para Mateus, capítulo 9, dos versículos de 1 a 17. E entrando no barco, parou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que eles trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados.
E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre toda a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilharam-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletaria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Aleluia. E depois aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com eles discípulos de João, dizendo: Porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a ruptura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluia. Que possamos meditar na palavra do Senhor e que Deus fale aos nossos corações. Tenham um bom dia abençoado.